Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Raízes da Inovação. Eu sou a Monalisa Pelicione, eu sou jornalista, apresentadora e vou estar aqui com vocês para comandar um bate-papo muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre negócios de impacto e eu estou recebendo aqui 3 pessoas que são peças fundamentais nesse processo, né? Eu estou aqui com a Gabriela Bonotti, que é diretora do Quintessa, e ela representa o setor privado, né, Gabriela? O Lucas Ramalho Maciel, que é diretor do Departamento de Novas Economias do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, vai estar representando aqui o setor público. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado. E a Lívia Neves, que é consultora de novos negócios da Fundepag, está representando o setor de pesquisa e a nossa anfitriã. Então, para começar, eu quero pedir para você se apresentar um pouquinho para a gente, para que nós possamos te conhecer, Lívia. Claro, será um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, né? É um privilégio estar aqui nesse fórum tão especial com pessoas tão especialistas nesse tema que a gente trouxe para conversar aqui hoje. E brevemente me apresentando, né? Eu sou a Lívia, como você disse, eu faço parte do time da Fundepag, olhando para novos negócios, socioambientais principalmente. E sou formada em ecologia, tenho mestrado em sustentabilidade, especialização e muitos anos no setor privado na parte de sustentabilidade e responsabilidade social. E ano passado eu fiz essa migração para o terceiro setor, né, atuando na fundação. E estou aqui para colaborar com vocês com essa multivisão que eu tive e tenho, né, da importância que esse tema tem para a sociedade. Obrigada, Lívia. A Lívia veio de Campinas também. Eu sou Também. de Campinas. O sotaque não deixa a gente mentir, né? É que eu não nasci em Campinas. Na verdade, eu sou de Votuporanga. Olha só, de Votu. Mas hoje moro em Campinas. Legal. Que bacana esse tema que nós vamos falar, porque muitas vezes as pessoas acreditam que negócios de impacto são negócios, empresas estruturadas, empresas com propósito, mas nem sempre é assim. Quando a gente fala em negócios de impacto, nós estamos falando de soluções inovadoras que geram transformação, né? É isso mesmo, Lucas? Conta um pouquinho sobre quem é você. Maravilha. Bom, eu sou o Lucas Ramalho, eu sou servidor público de carreira e esses dias me perguntaram há quanto tempo eu era servidor. E aí eu fui fazer as contas, já lá se vão quase 20 anos que eu tenho dedicado minha atuação profissional para a condução da coisa pública, né? E nunca foi meu sonho ser um servidor público. Eu sou engenheiro de formação, engenheiro agrônomo de formação. Meu sonho era virar técnico agrícola Trabalhar na lavoura. e trabalhar na lavoura, em especial para os assentados de reforma agrária. O meu plano era esse, né? E logo que eu me formei, estava me encaminhando para isso, mas por influência de uma ex-namorada que virou a mãe do meu filho, hoje a gente já está separado. Eu acabei fazendo um concurso público e passei. E fiquei muito na dúvida se eu ia assumir ou não aquele concurso público e acabei resolvendo testar e ver como é que era. E nessa experiência no serviço público, eu entrei em contato com o Programa de Aquisição de Alimentos, que é uma das políticas públicas mais inovadoras que eu acho que o Estado brasileiro já fez. Eu percebi que ali eu podia atender não só 100 famílias de agricultores, eu podia atender milhares de famílias de agricultores. Então, acho que a atuação no Estado tem a capacidade de escala e de fazer transformação na vida das pessoas muito potencializado, né? E depois dessa experiência eu resolvi me especializar na coisa pública, resolvi me especializar no serviço público e desde então tenho feito minha atuação profissional nessa temática. E já passei por diversos setores, passei pelo Ministério da Educação, pela Presidência da República, pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e estou mais recentemente, né, nos últimos anos, no Ministério da Indústria, trabalhando com política industrial, em especial política de desenvolvimento da economia verde, e sou o formulador e criador da Estratégia Nacional de Economia de Impacto, que é a grande política pública que tem fomentado os negócios de impacto no nosso país. Que bacana, tenho certeza que o nosso bate-papo hoje vai ser muito bom. O Lucas veio de Brasília, que honra, né, para estar aqui com a gente hoje. A honra é toda minha, obrigado. Então, seja muito bem-vindo. E você, Gabriela, conta um pouquinho sobre você. Bom, a sua boa tarde a atuação na todos. Quintessa. Boa tarde a todos, sou Gabriela, sou Boa conselheira- tarde, bom de dia. boa noite. Boa noite. Boa tarde pra gente. né?
Sou co-CEO do Quintessa. Minha carreira sempre foi na área de impacto social. Assim como o Lucas também tinha o objetivo de entrar na administração pública, inclusive sou formada em administração pública, mas lá conheci, em 2009, o conceito de sustentabilidade, que na época, hoje é uma coisa tão batida, todo mundo sabe o que significa, mas na época, em 2009, não era tanto assim. E aí, ao conhecer o conceito, que eu entendi, puxa, acho que não é na administração pública que eu vou desempenhar o meu melhor, e muito mais na integração da agenda do segundo setor com a geração de impacto social e ambiental. E nesse momento eu entrei no Banco Santander, na área de desenvolvimento sustentável, onde eu comecei minha carreira e fiquei alguns anos, e logo depois já entrei no Quintessa. Num desafio totalmente diferente, muito conectada aos empreendedores de negócios de impacto, então quem estava fazendo impacto no dia a dia, trazendo essas inovações. Entrei no Quintessa há 13 anos atrás, o Quintessa faz 16 anos esse ano, então a minha história e da minha sócia, inclusive, se confundem um pouco com a da organização. E em 2017 a gente assume esse desafio de gerar sustentabilidade financeira para a organização, e é quando a gente se torna co-CEOs nós duas, e começamos a desbravar projetos totalmente diferentes nesse objetivo de trazer impacto social e ambiental para o segundo setor. Então é isso, vai ser um prazer trazer minha visão aqui para compartilhar com todo mundo. Obrigada, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, para começar, eu quero fazer uma pergunta para todos vocês. Eu gostaria de começar com o Lucas respondendo. Como eu disse, né? Muita gente confunde o que é negócios de impacto. Para você, na prática, Lucas, o que é negócio de impacto? Negócio de impacto é qualquer empreendimento que busca resolver um problema social e ambiental e ter um resultado financeiro positivo. A grande inspiração para os negócios de impacto surge na década de 70, em Bangladesh, com o Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, que criou um banco, nada mais capitalista que um banco, para emprestar pequenas quantias de recurso para mulheres pobres em Bangladesh. Ele foi o pai do microcrédito e descobriu que com esse negócio, com um banco, era possível resolver a vida de milhares de mulheres. Essas mulheres recebiam aquele recurso, investiam como capital de giro para melhorar a sua produção e pagavam os seus empréstimos, né? E esses empréstimos, ao invés de enriquecerem um banqueiro, eles eram reinvestidos no próprio banco, ampliando a capacidade de atendimento desse negócio. É assim que surge o conceito de negócio social, e o negócio de impacto é uma derivação dessa grande criação, né? Então, da década de 70 para cá, inúmeras soluções foram criadas a partir de empresas, né, passando desde na área de saúde, cirurgia de catarata, doação de sangue, reforma de moradias populares, plantio de árvores e recuperação de áreas degradadas. Enfim, são inúmeros os negócios, são inúmeras as empresas que buscam resolver problemas sociais e ambientais e ter uma rentabilidade positiva. Por que eu acho que é fundamental o poder público se dedicar a esse tema? Porque, como todo empreendedorismo, ele gera lucro, ele movimenta a economia, ele gera renda, ele arrecada impostos, mas, além de tudo isso, ele gera externalidades muito positivas que facilitam o trabalho do Estado. Não no sentido de substituir o papel do Estado, mas de complementar o papel do Estado. Então, por exemplo, um país onde você tem empresas que conectam doador de sangue com um banco de sangue em tempo real, empresas que ajudam a reformar barracos da favela para moradores de favela, empresas que coletam óleo de cozinha usado e diminuem o custo com tratamento de saneamento dessas cidades, um estado que tem empresas inovadoras e de impacto é um estado que tem menos problemas sociais e, portanto, com mais recursos disponíveis para melhorar a própria qualidade das políticas públicas. Então, o Estado ganha duas vezes quando ele fomenta o empreendedorismo de impacto. Ganha por fomentar a economia, ganha por reduzir os problemas sociais e ambientais, sobretudo num país com as características do Brasil. E é isso que a gente tem feito com a nossa Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Você concorda com ele, Gabriela? Eu concordo, e vou só complementar alguns aspectos do que o Quintessa vem enxergando quanto negócio de impacto, e não só enxergando, mas desde 2015 a gente é signatário de uma carta que define um conceito de negócios de impacto, que inclusive a gente estava falando mais cedo, que o Lucas mencionou aqui o decreto de 23, que é, na verdade, oriundo de 2017,
que no setor público entendo que a gente precisa deixar o conceito mais amplo até para poder abarcar um número maior de negócios. Mas dessa carta que o Quintessa é signatário desde 2015, encabeçado pela Aliança de Negócios de Impacto aqui do Brasil, esse conceito ele dá alguma funilada a mais no conceito de negócio de impacto. Então, ele traz que negócios de impacto são negócios que nascem com a missão explícita de gerar um impacto social e ambiental. Esse impacto tem que estar no core business da organização, ou seja, na venda do produto ou na prestação de serviço. Então, não adianta eu ter uma empresa, eu vendo um produto e eu tenho sempre que lidar com esse trade-off entre será que eu invisto em crescimento ou na geração de impacto. Esse trade-off não existe no negócio de impacto. Ao passo que eu invisto no crescimento da minha empresa, que eu vendo mais produtos ou serviços, a geração de impacto está atrelada a esse crescimento. E alguns qualificadores a mais, como o compromisso com mensuração de impacto. Então, você tem que ter a intenção de gerar impacto, mas mensurá-lo também para trazer a perspectiva de quanto que você conseguiu, de fato, gerar de impacto. Você tem que ter um compromisso com seus stakeholders, então levar em consideração não só o olhar do negócio, mas do acionista, que é o olhar tradicional, da comunidade envolvida, dos seus clientes. Então, na tomada de decisão, você leva em consideração esse aspecto. E, por fim, a questão da sustentabilidade financeira, que o Lucas trouxe o exemplo do Mohamed Yunus, o Nobel da Paz do microcrédito, que na definição de negócios de impacto do Yunus, que na verdade ele não são negócios de impacto, ele usa o termo negócios sociais, na visão dele, o lucro não pode ser distribuído para o acionista, né? Ele tem que ser reinvestido na operação. Mas no nosso conceito de negócios de impacto hoje da Aliança, a gente permite a distribuição de lucro para os acionistas, fundadores. Então, é bem parecido com a visão que o Lucas trouxe, mas na Aliança a gente vai um pouquinho mais profundo em alguns qualificadores desse conceito. E vai adaptando, né, conforme a necessidade. Para você, Lívia, o que são negócios de impacto? Olha, eles são, para mim, essa inquietação maravilhosa que algumas pessoas têm, porque parte sempre das pessoas, da dor de uma realidade, de um território que não é assistido, de pessoas que convivem com certas questões, igual o Lucas pôs aqui, né, de falta de acesso à educação, à saúde, a saneamento, a um ambiente preservado, que tem essa inquietação, esse quando eles querem mudar. Né? E todas as definições que vocês apresentaram aqui são maravilhosas, e eu fiquei pensando, falei, que desafio bom é você querer montar um negócio desse. Porque tudo que você pontuou aqui, somando o que você falou, fácil abrir um negócio de impacto, né? Nossa, vamos aqui, né, criar um negócio fichinha. Tudo que você trouxe, principalmente falando de impacto, eu vejo que ele é um grande divisor de águas de eu ter um negócio comum, de eu ter um negócio de impacto. Não só pensando na circulação do dinheiro, mas como eu monto, de fato, esse negócio, né? Você tem que ter as perguntas, mas você também tem que ter a resposta e a mediação e a ponderação de tudo isso. E quando a gente fala essa palavrinha mágica, que é a grande diferença aqui do senso comum, que é o impacto, o quão poderoso é isso, né? E eu acho que é por isso que essa questão está cada vez mais ativa, porque a gente quer gerar impacto positivo, né? Mas ele tem todos esses desafios, né? Como você mede, como você engaja, como você dialoga, como você consegue o recurso, né? E como você sustenta o seu negócio. Então, para mim, eu tiro o chapéu para as pessoas que se dedicam a negócios de impacto. Eu conheço alguns, né, que estão aí desbravando o mercado, alguns que você vê que tem um baita potencial, mas não deslancha, que a gente estava falando que às vezes tem o tempo certo, o momento certo, a política certa, né, para aquele negócio deslanchar. E eu vejo como uma grande força que a gente tem, principalmente no nosso país aqui, de resolver problemas que só a gente tem, né? E depois você começa a ver como isso pode contribuir com outras realidades que às vezes a gente nem sabia que existia, né? Ou em outros estados, em outros municípios. E só queria resgatar que eu vi uma grande diferença na valorização das pessoas que lidam com isso, né? Queria deixar um salve para elas aqui também, na pandemia. Uhum. Não sei se vocês concordam comigo, né? Mas o quanto que a pandemia fez a gente dar valor às pessoas que se dedicam a esses negócios e que trazem solução para os seus territórios que só elas vivem, né? Acho que foi algo que me chamou bastante atenção. Eu super concordo, viu, Lívia? Mas eu queria pegar um gancho do que você falou, Gabriela, que eu acho que é um vício do ecossistema de impacto, não só brasileiro, mas do mundo,
que é olhar os negócios de impacto como um nicho e se preocupar muito em dizer o que é, o que não é de impacto, se reinveste ou não reinveste, se tem a missão e propósito específico ou não tem. E eu acho que esse é um erro de posicionamento do setor. Eu acho que os desafios sociais e ambientais são tão grandes, tão complexos, que a gente precisa ampliar o entendimento do que é ou não impacto. Porque se a gente ficar com essa postura, a gente vai sempre trabalhar de forma nichada, específica, e não vai ter escala. E deixar de fora importantes atores no processo. Por exemplo, uma indústria da reciclagem que recicla metal, plástico, não se posiciona no campo de impacto e gera um impacto positivo enorme. Um viveiro de mudas que vende plantas, quanto mais ele cresce, mais planta ele está vendendo, mais árvores estão sendo plantadas. É um modelo tipicamente de impacto positivo e que também não se posiciona como impacto. Uma cooperativa de catadores também tem um impacto social, econômico e ambiental enormes e tão poucos se posicionam como impacto. Daí a evolução que a gente fez no âmbito da política pública de ampliar o conceito que estava lá em 2017, ou melhor, não um conceito, mas um entendimento sobre como que fomenta o setor em 2017 e para lançar em 2023, sob a presidência do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, cunhar o conceito de economia de impacto. Porque a ambição é essa. É como que a gente estrutura um sistema econômico na qual o lucro não é a última finalidade ou a finalidade em si, mas como que a gente gera uma economia na qual externalidades positivas são criadas. Como é que a gente gera riquezas, produz bens e serviços ao mesmo tempo que a gente planta árvores, ao mesmo tempo que a gente inclui pessoas, ao mesmo tempo que a gente promove o bem-estar. Isso é uma economia de impacto. Independente de a gente ficar discutindo se é ou não é um negócio de impacto dentro da cartilha XYZ, como que eu estruturo um sistema econômico ambicioso com o propósito de minimizar as externalidades negativas e gerar externalidades positivas, que gerem captura de carbono, melhoria do meio ambiente, inclusão de pessoas e aumento do bem-estar. Pode caber uma tréplica? Claro. Eu concordo super, inclusive a gente tem essas discussões dentro do Quintessa, mas queria só ressaltar brevemente, senão a gente não sai da primeira pergunta, né, Monalisa? Fiquem tranquilos. Queria só destacar 2 pontos, que há 16 anos atrás, quando a gente começou e o ecossistema estava começando a se desenvolver, cunhar um conceito ajudou muito. Porque imagina você falar de negócio de impacto, os próprios empreendedores não se identificam, o financiador não se identifica, então é difícil mobilizar quando tem muitos entendimentos diferentes sobre o mesmo tema. Então, acho que lá atrás teve um peso muito bom e de avanço para o setor cunhar um conceito, mas eu concordo 100% que ficar nichado não favorece ninguém e o impacto que a gente quer gerar quanto setor. E tem um segundo aspecto que eu acho legal também, principalmente quando tangencia a questão de mensuração de impacto, que é o aspecto do greenwashing ou social washing, né? Porque, querendo ou não, essas agendas estão quentes hoje. Tem capital destinado para isso, tem crédito com condições diferenciadas para quem mensura impacto, tem dívida atrelada a longo prazo que se você gerar um impacto social, inclusive para as grandes empresas de capital aberto, né? Os Sustainability Linked Bonds. Então, se você entrega uma performance social ambiental, você tem uma condição de juros diferenciada. Então, acho que tudo isso favorece a entrada de pessoas que querem surfar essa onda e que não necessariamente têm um compromisso de geração de impacto. Então, acho que isso também deve ser levado em consideração num momento de que esse conceito acaba separando um pouco do joio do trigo. Mas não estou trazendo esse ponto para discordar, mas sim para trazer novos elementos para a discussão e com certeza concordei com a tua fala, Lucas. Se a gente parar para observar, eu trabalho com comunicação, sou jornalista, a gente sabe que quando a comunicação ela não é clara, acaba gerando até uma desinformação ali, as pessoas não conseguem entender. Vocês acreditam que existe uma falha aí na comunicação para poder passar para esses empreendedores o que é, de fato, o negócio de impacto, o que pode ser um negócio de impacto? Qual é o seu ponto de vista, Lucas? Eu acho que sim, eu acho que... Falta divulgar mais? Eu acho que a gente tem divulgado bastante, eu acho que tem crescido muito a agenda de impacto, né? A gente está muito feliz com os resultados que a gente tem colhido, sabe, Monalisa?
Quando a gente criou a Estratégia Nacional de Economia de Impacto, lá em 2018, a gente nunca imaginou que, alguns anos depois, 10 estados, a gente tem 27 estados no país, 10 estados já tivessem se inspirado na N-Impacto e aprovado leis estaduais, criando estratégias estaduais de impacto. Isso é um super resultado positivo, não foi induzido, foi uma coisa de capacidade de inspiração e de mobilização que os gestores públicos viram valor na política e passaram a emular. E desses 10 estados que criaram as estratégias estaduais, 5 já regulamentaram por meio de decretos estaduais. Então, começou lá com a governadora Fátima Bezerra, no Rio Grande do Norte, foi para o governador Paulo Dantas, em Alagoas, para o governador Eumano, no Ceará, para o governador Casagrande, no Espírito Santo, e mais recentemente com o governador Cláudio Castro, no Rio de Janeiro. Já temos 5 estados com políticas estaduais instituídas, emulando a Estratégia Nacional de Economia de Impacto. Então, a gente tem levado essa solução, essa inovação social que se baseia no empreendedorismo para resolver problemas sociais e ambientais. É uma agenda que tem sido abraçada pelo SEBRAE, tanto o SEBRAE Nacional quanto o SEBRAE estadual, os SEBRAEs estaduais, por universidades federais e universidades estaduais. A gente está com uma rede de mais de 300 professores que estão atuando com projetos de ensino, pesquisa e extensão, fomentando e formando os empreendedores do futuro na agenda de impacto, nessa perspectiva, né? Bancos federais e estaduais criando linhas de crédito, criando instrumentos financeiros, criando fundos específicos para fomentar impacto. Então, editais de fomento pelo MCTI, pelas FAPs, pela CAPES, incentivando o empreendedorismo de impacto no país. Então, acho que a gente tem levado muito esse conceito para frente, assim. Né? Então, acho que... Mas eu concordo com a sua provocação quando você diz que, apesar de todos esses avanços, ainda existe um desconhecimento sobre a temática. E a gente acaba gastando ou investindo muito tempo explicando o que é negócio de impacto, as nuances, as diferenças. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. É o que a gente está fazendo aqui, mas a gente está fazendo exatamente um pouco disso aqui. Mas eu acho que o grande foco é a grande visão de futuro, acho que seria a gente conseguir falar de impacto sem ter que ficar explicando. Né? E eu acho que quanto mais simples a gente for, mais direto a gente for, melhor. Por isso que eu digo que negócio de impacto são empreendimentos que resolvem problemas sociais e ambientais e tem lucro no processo. Ponto. E segue. Então, é possível ganhar dinheiro e construir um mundo melhor. E tem vários empreendimentos fazendo isso. Gabriela, representando o setor privado, você concorda com ele? Eu concordo. Acho que no início do ecossistema, e eu vinculo esse início muito à história do Quintessa, que foi a minha experiência no assunto também, há 16 anos atrás, eu acho que a gente tinha um belo desafio de comunicação. Os próprios empreendedores não se identificavam e aí eles não chegavam nas oportunidades também. Esse foi um dos motivos pelo qual o Quintessa fez o Guia 2,5, que era um mapeamento das iniciativas que atuavam com o negócio de impacto, porque nem os empreendedores sabiam que tinha essa infraestrutura de apoio para eles poderem acessar. Então, lá atrás, eu acho que era um desafio. 16 anos depois, acho que a gente evoluiu muito na agenda. Inclusive, nos últimos 5 anos, eu vejo o setor público super ativo, influenciando essa agenda. E até com uma outra perspectiva, assim, na época que eu estava na faculdade, não existia uma eletiva, uma disciplina para falar sobre o assunto. Hoje a gente volta como ex-alunas na FGV para falar sobre o assunto e eu vejo que tem, assim, de 5 a 10 disciplinas falando sobre óticas diferentes nesse assunto. Então, com certeza, o desafio da comunicação permanece porque a gente ainda é um setor em expansão, mas eu entendo que a gente já tem um avanço considerável nessa agenda. Você falou da educação, disciplinas. Para você, Lívia, que atua com as pesquisas, o que você acha desse tema? Falta ainda a comunicação? A comunicação está falha ou não? Eu acho que é uma comunicação ainda de conscientização, né? Porque a gente, nos corredores, a gente ainda vê, ou na família, que seja, com os amigos, fala, o que você faz? Você toca nesse assunto, o pessoal faz uma cara de ué? Mas isso existe, né? Quando você fala setor 2,5, então, mas do que você está falando? Então, ainda acho que tem que ter uma certa flexibilidade, né, nos fóruns para ter essa maturidade, esse entendimento da maturidade da sua audiência,
para explicar realmente o que é isso, porque tem quem está mais na ponta, já tem a vivência, é super articulado. Eu passei por isso, né? Quando eu cheguei dentro da Coalizão pelo Impacto em Campinas, né, no final do ano passado, eu falei, gente, me dá uma aula. Porque, assim, é uma esfera e tem as suas siglas, um N impacto, né? Tem o seu ecossistema todo, que para quem chega, realmente precisa de uma aula. Se isso já não está no dia a dia, se você estudou, se você tem um interesse genuíno por aquilo, por alguma causa. Então, quanto mais a gente dialoga, mais a gente entende para o público que a gente está falando, igual a gente está fazendo aqui, né? Eu acho que é um ganha-ganha. Porque uma vez que você entende realmente o que é, como faz, onde se aplica, onde eu consigo dinheiro, como eu me moldo para estar dentro desse ecossistema, as coisas vão ficando mais claras, as pessoas vão se conectando, se ajudando, e a pesquisa está no meio disso. Né? Até o tema sobre inovação, para eles também fala, mas como que eu chego nisso? Como eu pesquiso isso? Né? E você vê que na conversa, às vezes, eles estão fazendo, tanto que a coalizão junta as universidades nesse ecossistema que é super importante também, mas o diálogo ele ainda é muito necessário nas conversas, no entendimento de projetos, de acesso a fomentos, a editais, a legislação. Você vê que tem ainda algumas dúvidas, que o negócio não é fluido. Você falou, pô, eu queria só falar sobre impacto. A gente ainda tem que dar um passo para trás. Eu acho que essa democratização e formas de explicar é a cerejinha do bolo, assim, que vai fazer a galera se entender dentro desse ecossistema que ele tem várias frentes, né? Se a gente não tem um setor aqui que não está de mão dada, não vai rolar, né? O negócio vai ficar patinando e a gente já está em outra fase. Então, como a gente segue evoluindo, e a comunicação, a gente sabe hoje, é a chave de tudo, né? Então, como você fala sobre esse tema para diferentes públicos e fóruns numa comunicação assertiva. É o desafio da comunicação no geral, como você bem pôs, né? É aquela história, né? O óbvio precisa ser dito, porque nem sempre o que é óbvio para mim é óbvio para o outro também. E a Fundepag, qual é o papel dela, no geral, nesse ecossistema, assim, na prática? Olha, uma das fortalezas que a Fundepag tem é ter liberdade de navegabilidade em diferentes ecossistemas, assim, né? Então, a gente sendo uma fundação de apoio, a gente consegue dialogar com o Quintessa, com o investidor, com o setor público, para a gente criar esse universo de como resolve, né? Até a gente fez um evento ontem e foi muito bem destacado a equipe jurídica da Fundepag, né? De como faz as coisas, realmente consegue fazer as coisas rodarem, né, e não ter travas. Então, às vezes, a gente tem casos ali de CTs parceiras, né, de centros de tecnologia, de inovação aberta, e eu falo, meu, eu não sei como eu desenrolo isso. Às vezes eu tenho a oportunidade que eu vi, eu sei fazer, mas dependendo de onde eu tô, o trem não vai, né? Então, a gente troca muita figurinha entre esses atores para fazer que essas ferramentas aconteçam de verdade, né, com essa ponderação também muito genuína de ser uma fundação de apoio, de mostrar os dois lados, né, de achar os caminhos certos, né, tomar um cafezinho que seja, para a gente mostrar a potência naquilo que a gente resolveu se envolver. Então, nesse ecossistema, por exemplo, dentro da coalizão pelo impacto, é muito isso, né? Às vezes a gente vê uma oportunidade de engajamento com alguém que num café a gente descobriu que está investindo nesse problema, nesse território. Poxa, você sabia que o pessoal, sei lá, de Fortaleza está na mesma situação? Vamos, né, fazer a famosa chamada de vídeo e ver se é interessante para todo mundo investir? Quem que tem recurso na praça que talvez possa investir nisso? Então, eu acho que é essa fortaleza que a Fundepag tem dentro desse universo, de fazer essas costuras, porque temos liberdade poética, digamos, para navegar entre todos eles. Olivia, você colocou que existem algumas travas ainda nesse ecossistema. Lucas, o que o Ministério tem feito para destravar o ecossistema? Várias coisas mesmo, assim. Acho que uma grande trava é a oferta de capital, recursos que estão disponibilizados para acelerar uma transição para uma economia de impacto, né? A gente tem mobilizado vários editais e chamadas públicas. No ano passado, a gente mobilizou mais de 250 milhões de reais para apoiar 2.000 empreendimentos de impacto. A gente tem estruturado fundos de investimento, tanto no BNDES, Caixa Econômica tem avançado em instrumentos econômicos também importantes para fomentar os empreendimentos de impacto.
A gente fez recentemente uma captação de recursos internacionais dos títulos soberanos sustentáveis, uma parceria com o Tesouro, que tem captado recursos a uma baixa, a uma, ba- com taxas de juros concessionais, com taxas bastante atrativas, que estão sendo oferecidas para as nossas instituições financeiras ofertarem para os empreendimentos de impacto. Então, essa parte de oferta de capital, ela é muito importante. Uma segunda alavanca que a gente tem trabalhado é a parte de formação, de informação empreendedora, de capacitação, né? Então, a gente tem trabalhos com o Sebrae tem feito cursos de como fomentar empreendedorismo de impacto, como que a gente faz os nossos editais, chamadas públicas com centelha, parceria com as universidades, para ampliar o nosso pipeline de formação de novos empreendedores. Uma terceira alavanca muito importante que a gente tem trabalhado é na parceria, no fortalecimento de organizações intermediárias, que são aceleradoras, são incubadoras, são universidades, são os multiplicadores de multiplicadores, né? E a gente tem feito iniciativas para fortalecer essas organizações, tem trabalhado com uma rede de professores que tem feito projetos de ensino, pesquisa e extensão. A gente criou uma certificação de impacto para incubadoras e aceleradoras, então colocando o impacto no centro do trabalho de incubadoras no nosso país. Um quarto eixo muito importante que a gente tem feito para destravar a economia de impacto é a melhoria institucional e normativa. Então, a gente tem trabalhado junto ao parlamento para criar uma legislação que crie um sistema nacional de economia de impacto. A gente tem trabalhado na perspectiva de direcionar uma parte dos recursos do Fundo de Direito Difuso. Não sei se vocês conhecem o que é o Fundo de Direito Difuso, mas o Fundo de Direito Difuso é um fundo que é criado a partir das multas que são aplicadas às empresas que não respeitam a legislação ambiental ou legislação trabalhista. Elas são multadas. Isso gera um fundo. A gente quer usar uma parte desses fundos para apoiar os investimentos e os negócios de impacto. Porque não faz muito sentido eu multar quem não respeita e que gera externalidade negativa para fomentar quem gera externalidade positiva. Então, a gente tem trabalhado com isso, tem trabalhado na perspectiva de institutos e fundações poderem investir em investimento de impacto sem perderem as suas imunidades tributárias. Então, a gente tem uma agenda normativa, legislativa muito importante que a gente tem destravado também no poder público. Para finalizar, acho que uma quinta alavanca bastante importante é justamente esse trabalho que a gente tem feito em conjunto com os estados subnacionais, sobretudo os estados, né, articulando, conectando o nosso ministério com as secretarias de desenvolvimento estadual de cada estado que instituiu a estratégia estadual de economia de impacto, para a gente somar recursos, criar sinergias entre as nossas instituições e somar esforços com as políticas públicas para chegar no território com muito mais força. Então, essas são algumas ações que a gente tem feito no âmbito do poder público para avançar a economia de impacto. Ações a gente está vendo que tem, né, Gabriela? Para Uhum. você, no seu ponto de vista, o que está faltando, então, para o crescimento desses negócios de impactos? É mentalidade, falta de capital? O que você acha? Com certeza, o capital é o combustível que consegue fazer evoluir qualquer negócio de qualquer tipo. Então, o capital com certeza precisa ser mencionado. Mas eu tenho uma leitura diferente do contexto, assim, porque eu acredito que, independente de negócios de impacto, o ecossistema empreendedor do Brasil é muito jovem. Então, quando lá no Quintessa a gente abre a cabeça para olhar para referências de fora, para Vale do Silício, para Israel, para outros ecossistemas empreendedores, a gente vê que eles têm décadas de desenvolvimento, não só desses locais específicos, como Vale do Silício, mas de toda uma infraestrutura que vem com o poder público, que vem com financiadores, crédito, dívida, mecanismos financeiros inovadores, então tem academia, tem toda uma estrutura que já está há décadas sendo desenvolvidas. Aqui no Brasil, a gente está falando de uma década, talvez completando a segunda década de olhar ativo quanto estratégia de Estado e de entes privados que articulam essa agenda. Então, na minha visão, a gente ainda está num ecossistema em amadurecimento. E nesses 10 anos a gente viu muita evolução. Então, não só no Guia 2.5, que é o material que o Quintessa mesmo faz, mapeando as organizações, a gente vê evolução da quantidade de organizações que estão prestando assistência técnica e financiamento para negócios de impacto no Brasil, mas também mapeando os negócios de impacto. Então, o Quintessa, hoje, junto com a Pipe, tem a maior base de negócios de impacto do Brasil. A gente tem 6.000 nomes cadastrados na nossa base
E ao longo dos 16 anos a gente viu essa base ir crescendo. Mas quando você fala 6 mil nomes, com a potencialidade que o Brasil tem, ainda é muito pequeno. Então, a minha visão é de que a gente está num ecossistema que está amadurecendo, que está evoluindo, mas que ainda é um ecossistema jovem. Acho que jovem é uma boa palavra. Posso complementar essa fala? Uhum. Como usuária, vai como cidadã ou como pessoas que já circulou o setor privado, agora está no terceiro setor, que o que eu às vezes pondero é que, assim, lançam-se muitos negócios no mercado. E isso deve, nossa, encantar todo mundo, né? Cases de sucesso. Mas deixar uma provocação para os nossos ouvintes de quanto realmente no dia a dia a gente usa essas soluções. Porque elas não vão se sustentar, por mais que todos aqui a gente faça um mega esforço, se a gente não reconhecer nossos colegas de faculdade, nossos colegas, nossos familiares, enfim, que estão desbravando esse mercado e a gente se colocar no lugar da sustentabilidade em prática de usufruir do que eles estão colocando como soluções no lugar que nos cabe. Nossa, Lívia, como assim? Por exemplo, se você está dentro de um setor privado, né? Você está numa coordenação, numa gerência, num lugar de poder de decisão, por que você não abre as portas para que esses negócios se estabeleçam? Para que você teste junto com eles um modelo de negócio que tem que ter validação, né? Por que você não vem junto, não só com o recurso financeiro, mas com esse feedback genuíno do negócio dele, que está dando certo, se não está. E a gente, enquanto CPF, tem uma série aí de negócios que a gente pode testar, que a gente pode dar feedback, né? Eu vou deixar uma provocação. Olhe o teu celular e veja se o que você tem ali para usufruir é mais do mesmo, ou você está engajando o que está na sua cidade, no seu estado, você está dando feedback, pô, sua solução é sensacional, não é? Pô, já pensou nisso daqui? Na questão de valorizar o que tem sido feito. Né? Porque senão também a gente cria, não usa e o negócio não é só esse lado nem aquele, é a gente, né? Enquanto ecossistema, cidadania, o que a gente está fazendo para esse setor que você falou que é jovem, né? Que está cada vez mais engajado, animado, querendo entrar na linha do empreendedorismo, mas e a gente, né? Super. Como que a gente pode realmente engajar ainda mais? Lívia, você toca num ponto que me inspira bastante, assim. E eu tenho buscado fazer isso na política industrial, tá? Porque eu acho Legal. que uma abordagem é a gente fomentar os empreendimentos de impacto da forma como a gente vem fazendo nos últimos anos. Então, com editais, programas de capacitação, formação, alguns recursos específicos nos fundos que existem. Essa é uma forma. Outra forma que eu acho que tem um potencial muito grande que dialoga com isso que você acabou de falar é a gente conectar esses nossos grandes projetos de desenvolvimento industrial com soluções de impacto. Por exemplo, todas as nossas infraestruturas de portos, aeroportos, a gente está com o Porto de Pecém no Ceará, com um super investimento, mas que junto com esses grandes investimentos vem também impactos negativos. Você tem um aumento do fluxo de embarcações e o aumento do trânsito de embarcações significa mais poluição, vazamento de óleo e a necessidade de lidar com isso. Ao mesmo tempo, eu tenho soluções de impacto que endereçam essa dor. Então, você tem uma Infinito Maré, por exemplo, que tem uma solução que usa embarcações que filtram a água, tem marcadores ambientais e tem modelos que ajudam a resolver esse problema. Por que eu não caso uma coisa com a outra? Por que o Porto de Pecém não coloca na sua cadeia de valor empreendimentos de impacto que reduzem a externalidade negativa? Ou essas grandes empresas produtoras, por exemplo, de pneus, e casar com as soluções de impacto que tem de reciclagem, de reuso desse material? Eu acho que tem arranjos muito interessantes para serem feitos que a gente pode ajudar a conectar, seja numa organização intermediária como a Fundepag, seja nos governos federal ou estaduais, seja com uma organização como a Quintessa. Existem conexões que a gente pode ajudar a fazer, porque a gente conhece o ecossistema de impacto, conhece esses grandes projetos de infraestrutura, de investimento no país. Eu acho que a gente tem todo o potencial de fomentar esse casamento, porque eu estruturo, eu dou sustentabilidade financeira e dou escala para os empreendimentos de impacto, né? Eu acho que esse casamento da cadeia de valor de grandes empresas, de grandes projetos de infraestrutura com o ecossistema de impacto tem um potencial enorme de contribuir para o nosso país. Tá faltando essa união aí, uma união maior, seria isso?
Seria isso? Pode ser uma união maior, mas pegando o gancho da Lívia, eu gosto muito do que você traz, Lívia, porque o Quintessa dos últimos 15 anos vem se dedicando à aceleração de negócios de impacto, mas nos últimos anos a gente abriu o leque de atuação para pensar em projetos de impacto. E aí a gente usa de metodologia e olhar sistêmico para endereçar esses projetos. E a base do pensamento sistêmico é entender que os modelos mentais é o que mais influencia no potencial de transformação de fato. Então, a gente pode acelerar um negócio de impacto que vai gerar um resultado X, que é a capacidade daquele grupo de pessoas que conseguem executar aquele negócio. Mas se a gente consegue mudar a forma pelo qual as pessoas pensam e se relacionam e abrem a cabeça para entender esses arranjos, entender que eu posso ser conector disso tudo, o seu potencial de resultado é 1000 vezes maior. Então, eu gosto, não é só a conexão, mas eu acho que o que está por trás é a gente mudar o modelo mental de fato. E entender que é nosso papel olhar para essas soluções que hoje estão postas no mercado e incentivar elas e colocar no dia a dia, dar o feedback e fazer as conexões e conectar uma organização ou uma indústria com o pequeno que pode trazer algo inovador. Então, acho que esse ponto para nós no Quintessa tem sido muito caro e a gente tem estudado como que nós, quanto organização que quer promover impacto, como a gente consegue influenciar mais nessa agenda de modelo mental mesmo, de como as pessoas pensam sobre essa agenda. Interessante isso. E assim, pensando num conselho para você deixar aí para os empreendedores, qual conselho você deixaria? Olha, difícil. Eu acho que os empreendedores, obviamente, são pessoas que estão genuinamente envolvidas com aquela agenda do social, ambiental que eles querem ajudar a contribuir com a resolução do problema. E eles acabam se aprofundando muito nessa agenda e precisa desse aprofundamento, porque são problemas reais, tem pessoas ou meio ambiente de fato sendo impactados por aquele problema, mas eles acabam deixando de lado um olhar para mercado. E o que a gente está trazendo aqui como empreendimentos de impacto, negócios de impacto, é justamente a gente usar o veículo do negócio como uma ferramenta de transformação social. E o negócio precisa parar em pé. Então, tem um termo técnico que a gente usa no Quintessa, que é o Product Market Fit. Então, é você entender o teu encaixe do teu produto no mercado. Então, o que eu deixaria de conselho para os empreendedores é, na mesma medida que você se aprofunda em entender o problema social, ambiental, quais são as raízes deles, quem são os atores que estão envolvidos, como que eu posso agregar com esse problema, também dedicar o mesmo tempo para entender de que forma que eu posso gerar sustentabilidade financeira com esse negócio, como que o mercado paga, se ele paga ou não por isso, de que forma e se isso sustenta o modelo de negócio que está sendo pretendido colocar na rua, né? Então, acho que essa seria a recomendação, de entender de impacto, mas também de como que você entende o mercado que sustenta esse negócio de impacto. É que às vezes a pessoa se empolga com a ideia e esquece de todo o processo. Esse é um caso clássico, assim, os empreendedores apaixonados pelos produtos. Exatamente. Então, a gente tem um monte de empreendedor apaixonado pelo produto, pela solução, mas a gente tem que ser apaixonado pelo mercado e como que o mercado sustenta esse produto ou essa solução. Exatamente. Nós estamos já finalizando, nosso tempo está chegando ao fim, Lívia. E você, qual conselho você deixaria aí para os empreendedores? Nossa, quem sou eu na fila do pão aqui para deixar conselho para alguém? Mas o que eu já vivi nessa jornada, né? Eu já troquei figurinha com alguns empreendedores em alguns momentos. E eu acho que tem uma linha tênue do sucesso, que é você entender que o seu sonho pode também te custar muito caro, né? Porque pode gerar uma frustração, pode gerar muita sede ao pote, né? Pressa, uma geração em que acha que o tempo das coisas também é diferente. Mas nunca deixar para trás a sua essência, né? O que te trouxe até ali, esse incômodo, o que você quer trazer de solução. E, se me permitem, cuidado com o ativismo. Eu sei que, às vezes, ele é genuíno, mas dependendo do mercado que você quer alcançar, as formas como você se comunica vai fazer uma mega diferença para o cheque chegar, digamos assim, né? Então, por mais que você tenha ali uma vivência, uma realidade que te incomoda, que você quer moldar, que você quer transformar, hoje, mais do que ninguém, todo mundo sabe que a forma como você se expressa e como você comunica isso, por mais que seja seu sonho, importa muito.
Então, também estudar essa parte de comunicação assertiva para o público que você quer engajar. Porque senão, por mais linda que seja a sua trajetória, o seu projeto, né, o seu produto, se você não souber contar essa história, as outras que contam melhor e às vezes têm projetos até não tão... que não impactam tão positivamente assim, vão passar à nossa frente. Eu já vi isso acontecer. Então, se eu posso dar um conselho, é esse: invistam também no estudo da comunicação bem feita, né? Além do que ela já deixou maravilhosa. E cuidem do posicionamento, né? Porque E o posicionamento posicionamento na comunicação, como você se tem que posiciona, ser né? condizente com aquela realidade, né? E você, Lucas? Gente, eu acho assim, ó, eu sou suspeito para falar, mas eu me identifico muito com o futuro do meu próprio país. Não à toa eu resolvi ser servidor público, me dedicar para a melhoria da coisa pública no nosso país, assim. E acho que a gente é um país com muitas potencialidades, com muita coisa por fazer ainda e com muito espaço para crescimento. A gente tem muitas oportunidades a serem exploradas ainda. E eu incentivo todos os meus conterrâneos, todos os meus compatriotas, assim, a investirem no país, acreditarem no nosso país, assim, pensar nas futuras gerações. A gente tem muito espaço para crescer, para empreender, criar soluções, inovar, criar o que não foi criado ainda, ajudar a desenvolver o nosso país mesmo. A gente tem muitas lacunas, assim. Eu acredito muito que o empreendedorismo social é uma das formas mais promissoras da gente ajudar a reconstruir o nosso país, a trilhar o desenvolvimento, sabe? Então, acho que é muito importante a gente conseguir inspirar novos empreendedores, a juventude, mostrar que é possível ganhar dinheiro e ajudar a resolver problemas sociais, que são muitos no nosso país, problemas ambientais que são enormes, são muitos também. Então, tem espaço, a gente tem uma infraestrutura muito promissora, a gente tem recursos abundantes, os nossos recursos humanos é muito, muito valioso também, né? Uma população criativa, uma população empreendedora. E eu acho que esse é o conselho, assim, a gente formar, estudar, acreditar, se conectar e trabalhar junto para a gente desenvolver o nosso país. Muito bem, concordo com você. Eu tinha separado até outras perguntas aqui, mas a conversa voou, foi tão boa que nem vai dar tempo de perguntar tudo. Então, quero agradecer vocês por terem participado aqui desse episódio. Eu tenho certeza que essa conversa foi enriquecedora e com certeza vai tocar muita gente que está nos acompanhando. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada a Obrigada. você. E agora ficou claro, né, o que é um negócio de impacto e o quanto ele é inovador e gera transformação. Esse foi o tema do nosso episódio hoje. Obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio.